Tá aí um assunto em que toda mãe sai do nível 0 para o nível 10 num curtíssimo espaço de tempo. Então no vídeo de hoje eu vou contar para vocês tudo que eu aprendi com relação a esse universo das fraldas. Então se você é gestante, presta atenção nesse vídeo do começo ao fim porque tem um montão de dica legal para você. Olá pessoas, eu sou a Rúbia do blog do casamento.com.br e o tema do vídeo de hoje é papo sobre fraldas. Primeiro detalhe que vale a pena deixar registrado é que eu escolhi o chá de fraldas no lugar do chá de bebê. Eu acho que é mais útil e conversando, pesquisando com algumas mães e também lendo um pouquinho sobre isso na internet, eu decidi orientar os convidados com relação ao tamanho de fralda. Então eu pedi fralda M e fralda G e não exigi nenhuma marca, até porque eu queria ter as minhas próprias impressões sobre todas elas. Hoje eu vejo que faz total sentido essa questão de orientar os convidados com relação à numeração ou tamanho de fralda e eu vou explicar isso para você agora, mas eu preciso de uma cola aqui porque senão eu não consigo falar de cabeça. Enfim, a fralda RN você vai precisar de no máximo 4 pacotinhos durante a vida RN do seu bebê, que é até o primeiro mês. A fralda P eu usei do primeiro mês até o terceiro mês de vida dos meus bebês, mais ou menos. Eu tô fazendo uma média, tá? A fralda M eu usei do quarto ao sétimo mês. E a fralda G eu usei do oitavo mês até hoje, que eles estão com 1 ano e 2 meses, e acredito que eles ainda sigam na fralda G pelo menos até o final desse ano, comecinho de 2020. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que no primeiro ano de vida do bebê, eles vão usar muito mais fralda M e fralda G do que fralda P e fralda RN. Então, essa é a vantagem de você pedir, orientar os teus convidados com relação a isso. Porque senão, no fim das contas, você pode ficar com um caminhão de pacote de fralda RN ou fralda P que você não vai usar por muito tempo e aí você teria que ter a sorte de conseguir trocar essas fraldas com outras mães, o que nem sempre acontece. E aí a galera tem que vender essas fraldas por um preço bem baixinho mesmo para conseguir desovar. Um terceiro ponto que é bem legal registrar aqui também é que cada fabricante de fralda tem a sua numeração de acordo com o peso do bebê. Então, às vezes pode ser que você use fralda P de uma marca e fralda M da outra. Então, eu vou dizer para vocês mais ou menos como é que funciona. A fralda RN, ela é indicada para bebês de até 5 quilos. Mas temos fraldas P por aí que são indicados para bebê de 4 a 6 quilos. Então, veja só. Quando você ganhar o teu caminhão de fralda no chá de fralda, você pode às vezes usar RN ou P no bebê. Porque aí a forma mais ou menos é parecida e aí você não precisa comprar mais fraldas RN porque acabou. Esse tipo de manutenção você vai ter que fazer aí no teu guarda-roupa quando você ganhar teus pacotinhos de fralda. A fralda M, ela vai mais ou menos de 6 a 9 quilos, a fralda G de 9 a 12 quilos, XG de 12 a 17 quilos, XXG de 18 quilos para cima. Quarta questão, Rúbia, quantas fraldas você usa mais ou menos por dia? Vale deixar registrado que cada bebê se comporta de uma forma diferente, mas eu vou responder essa pergunta meio que para padronizar o negócio. Os meus bebês, hoje, eles usam mais ou menos 4 fraldas por dia, cada um. Então eu faço uma troca de manhã, uma perto da hora do almoço, ou um pouquinho depois do almoço, uma de tarde e uma no início da noite quando eles tomam banho para dormir. No início, quando o bebê é recém-nascido, existe uma recomendação pediátrica de que se troque o bebezinho a cada de 3 em 3 horas, seja só xixi ou xixi e cocô. Então, nessa época, até o primeiro mesinho de vida dos meninos, eu usei 6 pacotinhos de fralda RN mais ou menos, que deu uma média de 3 para cada um. Uma outra coisa que é legal de você saber, sabe essa história de que bebê só mama, dorme e faz cocô? Nem sempre essa história é verdade. Então os meninos, por exemplo, nos primeiros dias de vida, eles chegaram a ficar 10 dias sem fazer cocô, o que é absolutamente normal. Qual a melhor marca de fralda? Então assim, eu testei várias marcas de fraldas e não achei nenhuma assim absurdamente horrível a ponto de chegar e falar pra você não compre da marca X. O que eu vou dizer pra você aqui, eu acho que cada mãe tem que ter a sua impressão, a sua opinião com relação às suas marcas, até porque isso é muito divergente. Mas o que eu vou falar pra você aqui é como que você vai descobrir se a fraldinha é boa ou não.
As fraldas melhores, as melhores marcas do mercado, têm um poder de absorção um pouco maior. Então, quando o bebê faz xixi, por exemplo, a fraldinha absorve todo aquele xixi e deixa a pele do bebê bem sequinha. E ele vai fazendo lá 10 xixis, 11, 12 e a pele sempre fica sequinha. Em compensação, a fralda mais sem vergonhinha, por exemplo, ela não aguenta tanto tempo assim o xixi nem o cocô, e além disso a capacidade de absorção dela é menor e ela deixa a pele do bebê sempre úmida, o que pode causar assadura no bebê. Economicamente falando, vale mais a pena, por exemplo, você pegar uma fraldinha melhor, que tem uma capacidade de absorção de 12 horas, do que uma fraldinha com menos capacidade de absorção que você tenha que trocar mais vezes. Aí você deve estar me perguntando, Ruby, eu não acredito que você fica 12 horas sem trocar o seu bebê. E aí eu digo pra você, sim, fico. Por quê? Porque os meus bebês dormem 9 horas da noite. E aí eu só vou trocar eles 9 horas da manhã, mais ou menos. Então isso aí dá uma soma de 12 horas. Então é por isso que é importante você ter uma fraldinha que tenha uma boa capacidade de absorção. Uma fraldinha vagabundinha de noite, por exemplo, vai fazer o xixi vazar, e aí esse xixi vai esfriar o teu bebê, deixar ele geladinho porque ele vai ficar úmido, aí você tem que trocar ele de madrugada, e aí ele vai perder o sono e você tem que fazer ele dormir tudo de novo, então acontece todo um pandemônio ali durante a madrugada por conta de uma fraldinha mais sem vergonha. É verdade que as fraldas causam alergia nos bebês? Veja bem, com tanto de químico que essas fraldas contêm para absorver xixi, cocô e tudo mais, eu não duvido que realmente as fraldas possam causar reações alérgicas. Mas o meu ponto de vista, eu vejo essa história da alergia por um outro ângulo, que é o ângulo dermatológico da coisa. O que os dermatologistas afirmam hoje em dia? Que existem 3 coisas que podem causar assaduras e irritação na pele do bebê. A primeira delas é o próprio xixi e cocô. Então, se o bebê não for trocado com uma certa frequência ou a fralda não for boa o suficiente para absorver bem o xixi, principalmente para ele ficar sequinho, o bebê pode ficar com assadura. Se a fraldinha tiver um bom poder de absorção, ela vai manter o bebê sequinho por muito mais tempo. Já as fraldas com baixo poder de absorção deixam o bebê molhadinho, então a pele dele úmida e isso causa assadura. Uma segunda observação com relação a isso é que o cocô ele precisa ser imediatamente trocado. Então o cocô ele, se ficar por mais de 1 hora ali na fralda, ele pode causar assadura no bebê. Por isso que é importante fazer trocas bem regulares, principalmente depois do cocô. A segunda coisa que causa assadura é a alimentação, ou da mãe que passa para o leite, ou a própria alimentação da criança. Existem alguns alimentos que meio que irritam o estômago, enfim, e aí podem causar essa assadura. E o terceiro ponto que também pode causar assadura é a fase do bebê. Então os meninos, por exemplo, até o 6º mês não tiveram nenhuma assadura. Eu usei fralda de tudo quanto é tipo de marca e eu nunca tinha visto uma assadura de bebê, por exemplo. Depois do 6º mês, os dentinhos do Vicente começaram a nascer. E nessa época, dizem que o cocôzinho do bebê fica um pouquinho mais ácido, então as assaduras vêm e vêm para ficar. Você recomenda a fralda lavável? No comecinho da gestação, quando eu tava fazendo enxoval, eu comprei 20 fraldinhas laváveis para testar, ver como é que era, ver se eu ia usar só elas e tudo mais. Isso aí é um assunto que rende um vídeo só sobre isso, porque é uma coisa muito extensa, muito cheia de detalhe. Mas sim, eu recomendo que você compre pelo menos algumas fraldinhas laváveis por 2 motivos. Primeiro, pela economia, porque se você, por exemplo, tiver um consumo de fralda meio alto ou quiser dar aquela economizada básica, você pode intercalar a fralda lavável com as fraldas descartáveis. E segundo, por conta das assaduras. Então, às vezes, a fralda descartável ela não colabora muito na recuperação do bebê com relação à assadura. Então, aqui em casa, quando os meninos estão assados e eu tô aqui por casa, fico o dia inteiro com eles, eu procuro usar a fralda lavável para aquela assadura cicatrizar mais rápido, sarar mais rapidinho. Até porque a fralda lavável tem uma película de algodãozinho, bem suave e tudo mais, então ajuda muito na recuperação das assaduras dos meninos. Como saber se a fralda está realmente em promoção? Essa era uma dúvida que eu tinha quando gestante, eu não sabia exatamente que tipo de promoção aproveitar, então a minha amiga me deu uma dica muitíssimo simples. Quanto mais abaixo de R$1 for a tirinha da fralda, mais em promoção ela vai ser.
Então aí é só você dividir o valor do pacote pelo número de tiras e chegar nas suas conclusões. Fralda em promoção mesmo é mais ou menos em torno de 70, 85 centavos, aí ela tá bem em promoção. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa um joinha, se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais. Se tiver alguma coisa que você aprendeu sobre fraldas e quiser compartilhar aqui com as outras mães, escreve aqui nos comentários e até a semana que vem. Tchau! Esse é... Vamos lá. Vendendo isso no mercado livre, aliás, a galera tem que vender... Peraí. Quanto mais perto de R$1 ou quanto mais caro de R$1 for... que ficou ruim, né? Ou tá bom?